Bom, pessoal, boa tarde novamente. Talvez alguém não estivesse aqui no início da outra apresentação. E na apresentação anterior, eu apresentei um módulo muito mais biblioteca, que é o Data Integration API. E aqui a gente vai falar muito mais de uma solução para desenvolvimento web, onde o nosso foco é principalmente em visualização, em análise, tá? Foi feito também uma biblioteca, mas essa análise foi aplicada num problema específico aqui de São Luís, que é um programa, que é o programa Venture Center. Eu vou explicar um pouquinho mais no meio da apresentação, tá bom? Bom, existe um cenário, tá? Esse cenário, eu tenho, de novo, dados. Normalmente, os analistas aqui, eles construíam essas análises em soluções que eram pagas, né? Às vezes no QGIS, mas muitas vezes no ArcGIS, e talvez não atendesse aí algumas demandas. E, de novo, eram soluções muito particulares, né? Eu tinha os dados dentro do meu computador, fazendo uma solução, uma análise dentro do meu computador, não conseguia fazer integração, fazer divulgação adequada dessas informações, ou permitir até mesmo auditoria dessas informações, se fosse o caso, tá? E no cenário anterior do Data Integration API, eu estou criando dados, deixando uma fonte de dados completa para eu fazer uma análise, gero uma análise, mas eu vou gerar normalmente lá no Jupyter, né, no Jupyter Notebook, e quando não, eu vou usar alguma ferramenta para deixar um Jupyter bonitinho, como o Mercury, mas não necessariamente eu vou conseguir distribuir isso, tá? Vai ser um pouquinho mais difícil de distribuir, né? Existe um certo impacto. Então, aqui a ideia era criar também uma ferramenta que permitisse fazer essa visualização, que isso não tivesse muita interação de código, tá? E que permitisse fazer a análise em si. A análise em si que a gente vai ver é de um pedacinho desse projeto aqui da prefeitura, como exemplo, que é do programa Vem para o Centro, onde a principal finalidade era reabilitar imóveis, tanto para habitação, quanto para reforma, quanto para fazer a reutilização daquele imóvel como um equipamento público. Mas, assim, a pergunta é: quais imóveis, qual o impacto, para quem, né? Então, qual imóvel pode ser desapropriado, qual a posição que eu deveria levar em consideração para construir uma escola, para quem isso tem que ser feito. Então, estão pegando todos esses dados, criando análises para tomar decisões mais inteligentes nesse sentido, né? Tá, e nisso entra, então, o segundo produto, que é o Data Viewer. Aqui a ideia é você fazer a visualização interativa desses dados, focado muito principalmente em mapas gráficos e texto. O texto, na prática, é a explicação da análise, né? Deve ser inserido a explicação, as constatações e tudo mais. A gente está integrando, na prática, todos os dados que foram apresentados anteriormente. Então, vocês vão ver depois que é uma solução que está um pouquinho acima lá da API. E tudo isso é configurado na prática, tudo isso é configurado na prática via um arquivinho de configuração. Vou dar alguns exemplos dele aqui, para que o usuário na prática não tenha que mexer em código. Então, a ideia aqui era prover algum tipo de flexibilidade no momento de construção dessas visualizações, tá? Ok, como no Data Integration API, a gente tinha aqui uma arquitetura que vinha até esse ponto, né? Eu estava com a minha base de dados, em cima de bibliotecas no Python que são muito robustas para lidar com dados, com gráficos e com mapas. Mas agora eu vou colocar um nívelzinho a mais e colocar isso para funcionar também na web, né? Como um app, uma aplicação de fato. Para isso, a gente vai se valer de uma outra biblioteca do Python para visualização, que é o Streamlit. E em cima desse Streamlit, na verdade, integrado aqui com o Data Integration API, a gente tem o Data Viewer, que é, na prática, o que o analista vai ver, né? O analista, o usuário final vai olhar na prática os arquivos de configurações do Data Viewer, as análises que ele já tinha previamente construídas no Data Integration, que ele quer distribuir isso na forma de um aplicativo web. A ideia dessa aplicação é baseada nisso, tá? E aí, com funcionalidades básicas, né? A gente tem a parte de visualização de mapas, visualização de gráfico. Na verdade, são construção de componentes
mas são flexíveis, tá? Então, por exemplo, eu quero construir um gráfico, né? E na prática eu tenho lá as funções que eu quero botar no gráfico, mas a forma como isso está construído internamente na ferramenta é uma forma meta-definida. Então, eu digo como deveria ser construído um gráfico, você que está construindo, usando a aplicação, me diz quais são os dados que quer nesse gráfico, a aplicação entende esses dados e plota o gráfico. Então, não é rígido, não é baseado fixo nos dados. Na verdade, tem uma meta-definição. A mesma coisa para o mapa, tá? Que acumula aquelas mesmas qualidades da API, né? Eu posso ter várias camadas, tudo mais, é a mesma ideia. Olha, eu quero um mapa com isso, com isso, com isso, e a ideia aqui é que a aplicação possa se adaptar. Claro que existem limitações, tá? De interação, porque aqui na aplicação web tem uma diferença em relação à API que no mapa, quando você clicar no mapa, em um elemento do mapa, eu vou ter um gráfico construído a partir desse elemento, ou então, se eu não selecionar, eu tenho um gráfico geral, então eu tenho uma interação maior, né, entre esses elementos. Isso também demanda algumas restrições adicionais que a gente teve que adicionar, né? Mas, enfim, como é uma solução aberta, totalmente aberta, todas as tecnologias utilizadas foram abertas, ela pode ser naturalmente estendida para qualquer especificidade que, porventura, venha existir. Aqui eu falei de um tal de arquivo YML, é um arquivo de configuração com essa cara aqui, ó, tá? A gente usa ele muito em tópicos, né? Então a gente tem aqui uma ideia de tracinho para definir um tópico, um elemento com 2 pontinhos. E na prática essa sintaxe, tá? Desse texto que está colocado aqui, ela define uma espécie de linguagem aqui para essa aplicação. E, é claro, olhando a documentação, você pode definir esses pontos, né, tudo mais. Aqui é um exemplo de um tópico que tem a população na área de análise, que é o que está aqui, né? Isso aqui é a aplicação renderizando, tá? Já construindo as funcionalidades, tá? Uma pequena descrição. O que acontece se eu não informar a descrição? A aplicação ou vai deixar em branco ou vai construir um texto só para você ver o espaço sendo preenchido, né? E aqui você pode colocar 1, 2, 3, 4, 5 mapas, 1, 2, 3, 4. Coloque o que você quiser como dados, tá? E a aplicação vai começar a construir aqui do ladinho, tá? Então, mapa 1, eu tenho um título, tabela, camada, assim por diante. Eu defino qual é a variável que está organizando a cor, né? Quais são as camadas auxiliares, esse centro histórico aqui de São Luís, tem uma área de tombamento, tá? Então, tanto do FAM quanto do tombamento estadual, então tem as camadinhas aqui do Centro Histórico de Tombamento, está exibindo um pouco de dívida, aqui um dado fictício que a gente carregou de dívida, que são esses bulletzinhos aqui verde. Isso tudo está descrito nesse arquivo, aqui é só uma pequena porção. Só vou dar um outro exemplo aqui de gráfico, tá? O gráfico, nossa, cortou aqui, mas assim, é gráfico 1, tá? Tem um título, tabela, e aqui são o que eu deveria exibir em X, o que eu deveria exibir em Y. Olha, onde é que está essa informação? Isso aqui é uma análise que foi feita na API, e eu guardei essa informação da análise dessa forma aqui, tá? E, evidentemente, eu espero encontrar esses campos lá, tá bom? Lembrando que esses gráficos, ao clicar num elemento do mapa, ele atualiza os gráficos porque eles são baseados no contexto do mapa, tá? Bom, em cima dessa ferramenta, a gente construiu, então, uma aplicação dela para o problema específico da prova de conceito, que diz respeito principalmente à reutilização de lotes, residências, prédios, para serem reabilitados como habitação ou para serem passar por melhorias. Alguns dos nossas residências aqui no Centro Histórico, por exemplo, não tem rede de esgotamento ou não tem banheiro privado. Então, esses seriam os tipos de melhorias. Ou então, se for algo maior, também que ele possa passar para ser reutilizado como equipamento. Equipamento público seria um posto de saúde, uma creche, uma escola e assim por diante. Os dados que a prefeitura disponibilizou para nós nessa análise foram informações dos lotes, quanto à ocupação, conservação, tipologia, informações de se tem dívida ou não, tá? Eu coloquei aqui informações fictícias de dívidas, tudo bem, mas seria um processo de desapropriação daquele lote, tá? Caso tenha dívidas. As zonas de interesse social, que são localidades dentro desse centro da cidade, próximo a esse centro histórico, que são
zonas onde normalmente populações mais pobres residem e que deveriam receber mais auxílio, né? Então, tem essas zonas de interesse social, linhas de ônibus, principalmente para equipamentos públicos, então, eu gostaria que fossem próximas de linhas de ônibus, limites de tombamento, essa é uma área tombada pelo patrimônio histórico. Aí eu tenho população, em 2020, isso aqui é uma densidade, foi até usado uma outra biblioteca, está integrado com a biblioteca do Urban Bay, do BID também, equipamentos públicos e algumas condições do imóvel quanto ao IBGE. Isso vai me dar essa aplicação, tá? Tem lá os 3 tópicos, tá bom? Lá em cima, que são as 3 perguntas norteadoras. E assim, algumas coisas já estão selecionadas porque são a forma como o analista da prefeitura já colocou para a gente, olha, é assim que eu gostaria. Então, por exemplo, lotes usados para habitação, a gente está pensando em determinada área, para fazer habitações coletivas, a gente está pensando em edificações que estão subutilizadas ou sem uso, com qualquer estado de conservação, só que a gente gostaria que fossem casas, sobrados, enfim, né? Ele vai mostrar aqui no mapa, esses pontinhos azuis são as regiões de cada lote desse, e eu posso ficar adicionando mais informação tranquilamente, tá? Não tem problema, eu adiciono mais uma camada se for necessário, e assim por diante. Por exemplo, eu não trouxe aqui nesse vídeo, mas lá quando eu seleciono lotes para serem usados para equipamento público, a terceira análise, a linha de ônibus vai ser muito importante. Então, eu preciso saber se aquele lote está a 400 metros de uma linha de ônibus, de uma parada de ônibus, porque eu preciso prover também acessibilidade, tá? Bom, essa é a renderização das perguntas na forma de análise. Ali o analista pode, não, peraí, a gente pode ver que tem uma área, essas áreas delimitadas em vermelho são as zonas de interesse social. Então, olha, tem terrenos ali que a gente poderia estar utilizando e são necessariamente áreas onde eu poderia construir uma escola, assim por diante. É isso. Então, a gente entende que é uma ferramenta que cumpre, ela tem um objetivo bem específico, né, de análise e divulgação de resultados. Ela cumpre esse objetivo, uma vez que eu tiro um pouco a necessidade do usuário de programar e configura, tá? Existem, evidentes, limitações, mas ele programa bem menos, tá? Para você implantar e estender ela, basicamente, utilizar o repositório do Git, instalar os requirements. De novo, fica aberto, né, para fazer novas atualizações, novas funcionalidades, assim que achar necessário, tá? É muito fácil a configuração, na prática não tem muita coisa para configurar, é bem tranquilo, tá? Então, sim, por conta disso, pode ser muito simples aí de fazer a distribuição. Detalhe, ela vem integrada com a ferramenta anterior, que é o Data Integration API. Então, a base de dados que você vai utilizar nessa ferramenta tem que estar modelada, baseada também na Data Integration API, que é basicamente aquelas 2 entidades básicas, né? Caso você não queira utilizar a API especificamente, tá? Bom, é isso. Eu agradeço o espaço, espero que tenha suprido, né? Acho que é um projeto que tem várias outras possibilidades de visualizações diferentes e que pode trazer várias análises que, a princípio, são até simples, mas podem agregar bastante valor para a tomada de decisão. Tá? Obrigado, fico disponível para perguntas. Super obrigada, Geraldo. E eu vou fazer algumas perguntas bem rápidas, porque a gente está um pouco atrasado com o evento, mas o Joaquim está perguntando quais são as vantagens dessas ferramentas quando comparado ao uso de GIS tradicional. E que formatos de bases de dados se pode importar? Se pode importar no Python ou conectar para extrair os dados? Tá, eu vou começar pela segunda. Tá, o formato dos dados é completamente livre, entretanto, muito provavelmente vai funcionar mais direto, assim, mais fácil dados que sejam numéricos, dados que sejam textuais ou dados que sejam espaciais. Até porque toda ela é baseada em mapas, esse foi uma demanda específica interna aqui, né? Que toda a análise seja feita sobre mapas, né? Então, esse tipo de dado vai ser mais fácil de ser integrado aqui. Quanto às vantagens, quando você tem uma
Depende, né? Quando você visualiza uma construção de uma ferramenta específica, você pode também inserir nela elementos de interação, elementos que atendam, requisitos que atendam melhor o que foi solicitado, né? O que foi previsto, tá? Que não fique muito aberto, né? Por isso é que eu sempre frisei ao explicar aqui o DataView é que, olha, existe uma certa limitação na genericidade dela, né? Pode ser que determinada coisa não atenda totalmente, visto que a gente teve que também atender coisas, funcionalidades que foram bastante específicas, tá? Então, a grande vantagem das ferramentas que são customizadas são essas. A outra vantagem é que você tem uma ferramenta aberta que pode ser facilmente estendida. Então, a construção dela foi feita de uma maneira que você não tenha muita dificuldade em colocar novas funcionalidades, no caso, colocando código, né? Você não tem muita dificuldade de colocar nova funcionalidade, novas informações, nada disso, tá? A ideia mais ou menos vai por esse sentido. Maravilha. E o Patrício aqui, uma última pergunta, porque a gente realmente está atrasado. Não consigo parar de fazer as perguntas. Mas ele pergunta se tem alguma solução ou sugestão para análise, por exemplo, de ônibus que são dinâmicos e não uma forma estática. Eles estão em movimento ou então tem uma temporalidade muito baixa, né? O DataView não é adequado para isso, porque você vai ter um retrato naquele momento, né? Você teria que criar muitos retratos, sei lá, em uma hora, talvez, né? E ficar atualizando muito para isso, né? Aí, no caso, eu confesso que eu desconheço uma solução que você possa fazer isso automaticamente e ele já ficar atualizando, sem ser aquelas soluções que já utilizam APIs que normalmente são pagas, né? Mas, se quiseres, eu posso dar uma pesquisada e deixo o e-mail que eu mando a resposta depois, não tem problema. Super obrigada, Geraldo.